Quando o relógio marca 15 horas pontualmente, começa o podcast Mike News. Ora viva, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão ligados neste momento e os que não estão poderão rever logo mais no nosso canal oficial no YouTube. Dizer que hoje temos então um tema bastante abrangente e bastante interessante que requer realmente a nossa máxima atenção, uma vez que vamos falar então sobre aquilo que tem a ver com todos nós, que é conhecer mais uma vez o que realmente é autarquias. Para nos ajudar então a saber mais sobre o tema em questão, temos como os nossos convidados o jurista Isaac Matias, formado na Universidade Jean Piaget em Luanda. Honra-nos também com a sua presença o professor José Armando, do Instituto Politécnico Padre César Viana Nakibala. E para terminar temos também o nosso jurista José Nazaré. Agradecemos também a todos que neste momento estão a acompanhar o programa diretamente através da nossa rede no WhatsApp. Começo então com o jurista Isaac Matias para fazer a sua auto e breve apresentação. Bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite e por compartilhar as tuas ideias conosco. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Daqui fala Isaac Rabino Nascimento Matias, ou simplesmente Isaac Matias, jurista, secretário para Assuntos Jurídicos da Associação de Combate à Criminalidade e Reintegração Social, isto é, ACRES, localizado na Maianga, município de Luanda. Estendendo as minhas saudações aos colegas que com eles tenho a oportunidade de partilhar conhecimento a respeito desse tema que é de tamanha importância a nível municipal, nacional e universal. E estamos aqui para colher conhecimento, partilhar tudo que for possível, aprender e ensinar com os demais. Bem, mais uma vez, muito boa tarde, caro moderador, Moraes Antônio. Muito boa tarde, senhor jurista José Nazaré, senhor jurista Isaac Rabin. E gostaria também de agradecer pelo convite e acho que é uma mais-valia que essas iniciativas não parem por aqui e deem também convite mais pessoas de forma que possamos debater acerca de diversos temas que assolam a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde. Daqui é o José Nazaré, jurista e professor também. Lisonjeado estou pelo convite e espero dar algum contributo que faça com que a comunidade da Kibala possa engrandecer no que diz respeito às autarquias, tanto seja de forma universal ou em Angola. Esses incentivos, esses debates, essas conversas, esses diálogos fazem com que possamos aumentar a nossa cultura jurídica. Daí ter aceito e ter estado lisonjeado pelo vosso convite. Muito obrigado e esperemos dialogar por aqui. Muito obrigado então aos nossos três convidados. Vamos então começar com a nossa conversa, uma vez também para aproveitar mais o tempo. Dizer então, esta pergunta eu vou dirigir primeiramente ao jurista Isaac Matias. Senhor jurista Matias, o que é realmente autarquias? Ou o que são autarquias? Bem, das questões que nos foi colocada, né, o que é realmente a autarquia. Eu não quis, porém, responder o que é realmente a autarquia sem esclarecer aqui alguns porém. Vejamos, existe em direito administrativo espécies de organização administrativa. Estas espécies de organização administrativa podem ser administração direta, administração indireta e administração autônoma. Bem,
a autarquia enquadra-se na administração autônoma ou na administração indireta. Também pode ser. O que vai ser, então, realmente a autarquia? Bem, a definição de autarquia vem do artigo 217 da Constituição da República de Angola. Diz-nos que são pessoas coletivas públicas de população e território correspondentes aos agregados de residentes em diversas circunscrições administrativas que asseguram a prossecução dos interesses comuns resultantes da vizinhança mediante órgãos próprios representativos dos respectivos habitantes. Ou seja, este é o conceito de administração ou de autarquias, que consta do artigo 217 da nossa Constituição. Agora, como estamos num debate em que tem pessoas de outro fórum, muitas das vezes os termos jurídicos precisam de serem destrocados. Bem, conceitua aqui autarquias locais, dizendo que são a forma específica de organização de poder territorial, na qual um conjunto de residentes num determinado município, nesse caso os residentes do município de Akbala, elegem os seus próprios representantes, para que esses representantes possam os dirigir com autonomia financeira e autonomia administrativa sobre fiscalização do Estado. Isso, em sentido, de uma forma genérica, é o que são autarquias, é a definição de autarquias. Muito obrigado, então, pela informação de uma forma introdutória ao nosso tema, senhor jurista Isaac Matias. Agora, a nossa segunda questão vai mesmo ser direcionada ao nosso professor José Armando. Pergunto, então, o seguinte: como e quando deve se realizar as autarquias? Bem, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria primeiro de parabenizar o senhor jurista Isaac Rabin pela explanação e que mais do que participar nesse podcast, ou acima de tudo, eu estou aqui para aprender também com o restante do pessoal. Bem, segundo as pesquisas, eu pude perceber que as autarquias são criadas mediante uma lei específica que é criada pelo Estado, ou seja, toda e qualquer autarquia deve ser criada por um representante estatal. Desta forma, para a implementação dessas autarquias, tem de se ter uma personalidade jurídica, ou seja, todo aquele órgão que pretende estabelecer uma autarquia tem de ter uma personalidade jurídica. Após a criação dessa lei, passa pela aprovação da Assembleia Nacional e só assim, posteriormente, se efetiva realmente a implementação das autarquias. E desta forma, as autarquias garantem ao Estado descentralizar o poder, ou seja, por exemplo, as administrações municipais dependem de um orçamento mensal que vem a partir do governo. Mas com a implementação das autarquias, as administrações têm o direito de criarem mecanismos de forma a suprir as suas necessidades, as suas despesas. E por outra, podem contribuir também mais com... Gostaria que contribuíssem mais também acerca do mesmo assunto. Obrigado. Ok, muito obrigado então, nosso professor José Armando. Agora, dirigindo-me ao jurista José Nazaré, faço a seguinte pergunta: qualquer um cidadão pode ser eleito ou deve se candidatar às autarquias? Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fazer parte desse painel. Disse bem o colega Isaac, nas formas de organização administrativa temos a administração direta, indireta e temos a autônoma também.
Bem, o Estado, para a prossecução do interesse público, muitas vezes não dá conta, se posso dizer, e atenção, não vou usar termos jurídicos para que os não conhecedores na matéria de forma profunda possam nos perceber facilmente. Bem, o Estado, na prossecução do interesse público, normalmente tem órgãos, agentes e serviços para que tal seja feito de forma eficaz. Ora bem, a administração indireta ou autônoma consiste numa da descentralização dos serviços do órgão Estado ou da pessoa jurídica Estado. Ora bem, a pessoa jurídica Estado, muitas vezes, em função da densidade territorial, da densidade demográfica, entre outros, não consegue responder de forma fácil e eficaz a todas as inquietações das populações. Então, cria normalmente as autarquias para que tal seja feito de forma mais eficaz. Ora bem, a autarquia nada mais é do que uma simples forma de organização administrativa, em termos básicos. O que é isso? É, na verdade, o Estado criar uma autarquia, ou seja, uma região autônoma do ponto de vista territorial, administrativo e financeiro, para que estes cidadãos desta circunscrição possam satisfazer ou possam ver os seus intentos satisfeitos de forma eficaz e rápida. Assim sendo, as autarquias locais visam essencialmente dar resposta rápida aos intentos e às vontades e às necessidades do interesse público daquela população que vive naquela circunscrição territorial. Bem, quanto à pergunta diretamente, se pode qualquer uma pessoa candidatar-se às autarquias locais, diria que qualquer pessoa, assim levianamente, não. É preciso que esteja organizada, fazendo parte, vamos lá dizer, partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou ainda grupo de cidadãos organizados, porque nos termos do número 5, do artigo 220 da Constituição da República de Angola, ele diz o seguinte: as autarquias locais, ou seja, as candidaturas para as eleições aos órgãos das autarquias locais, melhor dizendo, podem ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupo de cidadãos eleitores, nos termos da lei. Já se fala em autarquias no nosso país. Que benefícios poderão trazer quando as mesmas se realizarem? Muito bem. Ora, quais são os benefícios que autarquias locais vão trazer àqueles municípios que aderirem? Vejamos, hoje em dia, a administração municipal é uma instituição que pertence à administração local do Estado. Bem, o seu superior hierárquico é o administrador. Este administrador é nomeado pelo governador. E as verbas para o funcionamento da administração e deste município dependem do governo provincial. Já fez menção isso o colega José Armando, muito bem. Ao passo que, com as autarquias, que vai ser um órgão que não vai depender do governo provincial, as suas verbas vão vir de onde? Vão vir de taxas, vão vir de impostos. Quem vai pagar esses impostos? São os cidadãos daquela circunscrição territorial. Os seus órgãos que vão ser eleitos por esses cidadãos vão ter como responsabilidade satisfazer o interesse dessa população que os elegeu. Bem, agora para materializar, atualmente, para materializar um bem comum, depende-se do governo provincial. Nas autarquias, não, vai depender do município, vai depender do autarca,
do governo da administração municipal. A administração municipal vai ser autônoma. Logo, os serviços vão estar mais próximos dos cidadãos. Eles vão conseguir materializar com maior intensidade as necessidades que as populações daquele município passam. Nesse caso, haverá melhoria onde? Na eficácia dos serviços básicos da população, a redução de burocracia, porque o município vai resolver diretamente os problemas do seu cidadão. E depois, a democracia vai ser participativa, será mais aprofundada, os cidadãos passarão a participar ativamente no processo de decisão do seu próprio município. Então, pensamos que o cidadão vai ficar mais próximo do governo e o governo mais próximo do cidadão. São benefícios que a autarquia irá trazer em determinados municípios, mas para que isso funcione, é necessário que esses municípios tenham infraestruturas econômicas e sociais para arrecadar imposto, porque também há municípios que nós não podemos aqui comparar o município, por exemplo, de Lubito com o município do Kassong, no Kwanza Sul, o município do Lubito em Benguela. O município do Lubito tem infraestrutura que consegue se alavancar na economia, consegue se alavancar na implementação da autarquia, tem infraestruturas econômicas, sociais que conseguem arrecadar impostos, taxas impostos destas infraestruturas que fazem funcionar aquele município. O município do Kassong não. Então, vamos depois ver bem isso. Acho que é mais à frente que podemos falar do gradualismo, da implementação da autarquia. Até aí, penso que disse, não taxativamente, mas um pouco dos benefícios. Há muito que se fala de autarquias no nosso país e com isso gostaria de avançar para o nosso jurista José Nazaré. Será que custa assim tanto para ser aprovado uma lei, ou a última lei que falta, sendo que as demais já foram aprovadas lá pelos deputados da nossa Assembleia da República, e os mesmos dizem que apenas falta uma lei, nesse caso, para ser implementada. Será que esta lei custa assim tanto para ser aprovado? Pode nos dar assim uma informação ou uma explicação realmente o que se deve estar a se passar para que até a este exato momento esta lei não se aprove? Bem, este tema da aprovação do último pacote, da última lei do pacote legislativo sobre as autarquias locais é um pouco assim melindroso. Por quê? Na verdade, o pacote das autarquias locais fazem parte dele 3 a 4 leis. E delas já foram aprovadas três leis, faltando uma, que é a lei da institucionalização das autarquias locais. Ora bem, se é ou não difícil de aprovar uma lei, isso depende do ponto de vista. Por quê? Porque até chegar à Assembleia Nacional, há um caminho a ser seguido pela elaboração da lei. Ou seja, há uma proposta, há um projeto de lei, há uma discussão na generalidade, na especialidade, quando a lei já estiver no Parlamento ou na Assembleia Nacional, e se a mesma lei estiver na ordem do dia para a sua discussão e aprovação, ela normalmente é discutida, posteriormente aprovada e depois é mandada ao Presidente da República para que ele possa promulgar ou não. Depois ela é mandada para publicação e tão logo ela entra em vigor, ou seja, é publicada em Diário da República, poderá entrar em vigor imediatamente ou então poderá ainda ter um prazo para que a mesma entre em vigor, que em direito chamamos de vacatio legis. Bem, se é não difícil aprovar esta última lei do pacote autárquico, não sei dizer, só sei
Só sei que até agora ainda não foi aprovado. Todos nós estamos ansiosos para que tal seja aprovado e que as autarquias locais se efetivem no nosso país. Exato. Uma vez então efetuada as autarquias, ou uma vez realizada as autarquias em Angola, senhor professor José Armando, acha que o município, por exemplo, da Kibala está capacitado financeiramente para autossustentar-se, uma vez que quando as eleições assim se realizarem, os municípios, nesse caso as províncias, terão que autossustentar-se, não dependerão diretamente, digo assim, do país ou da economia em geral do país, mas sim cada município terá de ter as suas bases para autossustentar-se. Acha que o município, por exemplo, da Kibala está capacitado para este fim? Ainda bem que tocaram nesse assunto e é algo mais ligado à minha área de formação, que é a economia. Bem, analisando perfeitamente, o município da Kibala tem todas as condições para que, com a implementação das autarquias, avance no âmbito econômico. Uma vez visto que nós somos abençoados porque temos um município com diversos recursos naturais, começando, por exemplo, diamante, terras férteis e muita água. Então, uma das fontes, uma das formas de receitas também que o município poderia ter é através, por exemplo, vamos dar um exemplo da Maria Teresa, onde se cobra, por cada carro que passa lá, cobra-se uma taxa, independentemente do, do peso do carro, paga uma taxa mínima. Imaginemos que, sendo aqui Bala Centro, qualquer que seja, os principais aqui onde quisermos ir, estando na Kibala, em qualquer ponto de Angola, exceto Cabinda, nós conseguimos ir, principalmente a rota Luanda-Uambo, que é uma das principais estradas nacionais. Então, se a gente metesse aí uma portagem, no mínimo, de cobrança de 100 kwanzas por carro que passa, imaginemos, 100 kwanzas, cada carro que passa, que faz o trajeto Luanda-Uambo, paga 100 kwanzas. Imaginemos quantos carros passam diariamente na nossa localidade. Outro sim seria, imaginemos quantas grandes fazendas tem aqui Bala. E se dá uma hipótese, imaginemos que 50% dos impostos cobrados por essas grandes fazendas ficam para o município de Aquibala. Acho que teríamos um grande desenvolvimento. Por outro, nós temos, por exemplo, a comuna do Cariango, explora-se diamante. Explora-se diamante. Então, poderia também ser uma das fontes de receitas. Então, acho que o município de Aquibala tem tudo, mas tudo para dar certo com a implementação das autarquias. Basta criarem políticas e, acima de tudo, boas implementação, tanto das políticas, tanto da economia do nosso município. Acho que nós somos abençoados. Estamos à espera das autarquias. O que acontece com os municípios menos produtivos? Digo isso porque temos, no caso, a província de Cunene, que o que temos registrado nos últimos tempos é seca atrás de seca. Será que este município, esta província, uma vez que não tem capacidade para se manter, a que pode recorrer caso se realize as autarquias também nesta província? Bem, o que é que vai acontecer com os municípios menos produtivos? Neste caso, estamos aqui a falar da desigualdade socioeconômica. A desigualdade socioeconômica fará com que as autarquias sejam implementadas apenas em alguns municípios. As autarquias não podem ser implementadas de uma só vez e a todos os municípios. Por quê? Porque nem todos os municípios estão desenvolvidos do mesmo ritmo.
e seria impossível também todos os municípios serem desenvolvidos no mesmo ritmo. Então, aqui traz-nos à tona o gradualismo. O que então que é o gradualismo? O gradualismo vai ser funcional ou gradualismo geográfico-territorial. Gradualismo geográfico-territorial vem dizer que as implementações vão ser apenas em alguns municípios e só nos outros municípios, depois de certo período de tempo, é que vão também abranger as autarquias, porque o gradualismo significa que devem ser faseadamente, que as autarquias locais devem ser faseadamente implementadas, ou seja, implementar aos poucos, até cobrir todos os países. Todos os países podem sim, todos os municípios do nosso país podem sim aderir à autarquia, mas não todos no mesmo tempo, no mesmo momento, vai ser de forma gradual. Já agora, o município do Cunene, um dos municípios da província do Cunene, em que o ilustre apresentador fez menção, colocou a condição de que esse município já foi indicado como um dos municípios para albergar as autarquias. Como é que vai funcionar esse município se não tem infraestruturas suficientes para sobreviver, nesse caso? De onde é que vai arrecadar receita? Porque o artigo 217 da própria autarquia diz que as aquisições de receitas vão advir dos impostos e das taxas dos próprios cidadãos, que vai sustentar os municípios, não as taxas dos próprios cidadãos. Mas ainda assim, o artigo 215, no seu número 2, vem dizer que uma parte dos recursos, é essa parte que eu disse, em vez de 217, como disse, foi um equívoco da minha parte, é o artigo 215, que vem dizer que, no seu número 2, a lei estabelece que uma parte dos recursos financeiros das autarquias devem ser provenientes dos rendimentos e impostos locais. Então, o município do Cunene não tem rendimento, não produz. Como é que vamos implementar a autarquia naquele município? Penso eu que, não sei, assim, juridicamente diria que é impossível implementarmos a autarquia no município. Afirmo categoricamente, e estou ladeado de pessoas que conhecem bem também a matéria, é impossível implementarmos autarquias ou o Estado implementar autarquia em municípios que não produzem, em municípios que não têm infraestrutura socioeconômica, em municípios que não têm como arrecadar receitas. Quem vai pagar o imposto? Quem vai pagar as taxas? Não tem. Então, não vai ser possível implementar a autarquia naqueles municípios. Logo, o gradualismo vai vir salvaguardar isso aos poucos, né? Aos poucos, depois vamos implementar naquele município, consegue o Estado sustentar aquele município. São coisas que ao longo do percurso vai ser implementada, mas até o momento vai ser apenas aqueles municípios que conseguem arrecadar receitas através de taxas e impostos, como faz menção o artigo 215, número 2 da Constituição da República de Angola. A autarquia, de facto, resume-se na divisão e descentralização de poder. Por exemplo, a minha questão que se segue agora é a seguinte: se o partido A ganhar uma ou duas províncias e o partido B ganhar outras, pode o partido A procurar financiamento ao partido B para poder gerir as províncias que ele ganhou, nesse caso? Começo por dizer que é muito normal um partido A pedir financiamento ao partido B, desde que haja cooperação entre eles. Com todo e qualquer governante
tem o objetivo de satisfazer as necessidades da população. Mas quando estamos a falar de financiamento, devemos entender que um financiamento é diferente de uma doação. Quando alguém faz um financiamento, a outrem espera uma contrapartida deste. Então, se existe ou exista uma relação bilateral entre eles, é muito normal que haja que um partido pode pedir financiamento ao outro. Para dizer que já estamos mesmo na reta final do nosso programa, é como se tem dito, tudo que é bom, infelizmente, a tendência é durar menos. Mas não gostaria de terminar sem colocar a última, digo assim, a nossa última questão do dia, que vale para os nossos três convidados. O nosso jurista José Nazaré e professor também, José Nazaré, e o nosso professor José Armando, e também ainda o nosso jurista Isaac Matias. É o seguinte, se por acaso concorrerem às autarquias locais, vou me referir mais no município da Quibala, que é a região que a gente mais conhece, que a gente domina nesse caso. Se ganhassem, essa pergunta vale para os nossos três convidados, se ganhassem as eleições autárquicas no município da Quibala, que é o município, como disse, que mais conhecemos, qual seria o setor que atuariam primeiro e por quê? Bem, antes de responder à última questão, gostaria de responder ainda em jeito de apoio à questão que foi colocada anteriormente ao colega José Armando. Bem, a Constituição da República de Angola, no artigo 222, consagra a solidariedade entre as autarquias, ok? Assim sendo, é normal, ou a lei, prevê essa solidariedade, quer seja administrativa, financeira ou qualquer outra, entre as autarquias. Agora, o dever ser é diferente do que é, ou que poderá ser, porque não vejo, por exemplo, uma ajuda financeira entre o MPLA e a UNITA ou vice-versa. Por quê? Porque, na verdade, cada partido tem o objetivo de alcançar o poder, manter e de lá não sair. No caso, um partido político detentor de uma autarquia vendo outro partido político da outra autarquia não se dando bem, não acredito que haverá essa solidariedade entre eles. Por quê? Porque a política é complexa, a política é o jogo do poder. Então, na política, se você perde, melhor para mim enquanto vencedor. Então, não vejo muito a acontecer em Angola essa solidariedade entre as autarquias, mas que a lei confere essa solidariedade, tanto seja de uma autarquia para o outro, do órgão central para outra autarquia, isso sim é consagrado. Em segundo lugar, já que são os últimos minutos, aproveito a agradecer o apoio e todos aqueles que estiveram conosco durante esse pequeno diálogo entre jovens, entre munícipes da mesma terra. É doravante, é emocionante que esteja a começar esse ciclo de debates na nossa localidade. Respondendo a esta última questão, todo e qualquer país tem como setores de base a educação e a saúde. Não pressupõe dizer que os demais não são interessantes, mas esses são os principais. Daí que um autarca tem de necessariamente
pensar em primeiro lugar nas condições da educação e da saúde. Por exemplo, no nosso hospital, dificilmente temos os fármacos, dificilmente temos os materiais gastantes. Normalmente, para fazer alguns exames, nós precisamos de recorrer à farmácia externa para comprar materiais gastáveis para a resolução do nosso problema, do nosso paciente, de nós próprios. Então, eu penso que este seria um dos primeiros setores a atacar. Também temos poucas escolas. De realçar que atualmente temos o Instituto Politécnico, o Padre César Viana, graças a Deus, que apesar de estar a administrar alguns cursos técnicos, precisa de mais incremento de cursos. Então, temos ainda muita criança fora do sistema de ensino. Penso que esses dois setores são os pilares para alavancar o desenvolvimento da nossa Kibala. Penso que esses dois pilares são os essenciais de toda a base que é a Kibala. Bem, antes mesmo de terminar, é importante reforçar no que disse o doutor Pedro José Armando. As autarquias, na verdade, conforme o nosso moderador fez menção, se que vai ser implementado nas províncias e uma província ganhar, pode pedir financiamento. Nossa, antes mesmo que terminemos e os ouvintes ficam assim com uma pulga na orelha, é para dizer que as autarquias vão ser organizadas nos municípios. Bem, e nesses municípios, os municípios fazem parte de uma determinada província, estes municípios que forem indicados para que neles se organize autarquias, nem todos que vão ganhar podem ser descendentes do partido A ou B. Pode ser uma organização. Eu, como organização, posso sim pedir financiamento. Agora, vamos aqui. Imagine que o partido B ganhe e a organização C, eu, Isaac, organização C, partido B, Pedro Armando, o partido A, Dr. Gil. O partido que ganhar não pode pedir, não posso pedir financiamento. Eu posso até pedir financiamento ao partido B, Gil, mas o partido B, Gil, não vai me financiar porque eu vou satisfazer a necessidade da coletividade e a coletividade nas próximas eleições autárquicas vai voltar a votar no partido A que ganhou. Por quê? Porque vai entender que o partido A está a satisfazer as necessidades da coletividade. Então, quem satisfaz a necessidade da coletividade, logo continua, mantém-se no poder. É importante que antes mesmo que terminemos, dizemos aqui que as autarquias, assim como as eleições gerais, vão ser realizadas de 5 em 5 anos. Conforme disse o Dr. Nazaré muito bem nos seus artigos, no artigo 220, no seu número 5, qualquer pessoa não, mas a lei vem indicar que as eleições autárquicas podem ser apresentadas, os candidatos podem ser os partidos políticos, isoladamente ou coligação, né? Pode ser um grupo, conforme eu já fiz menção aqui. Então, eu agora, Isaac, como organização, ganho as eleições autárquicas, posso muito bem pedir financiamento num partido B ou C que não ganhou, desde que esse partido acha que eu como organização, atenção, não eu como partido, eu como organização, posso pedir no partido A ou B, desde que esse partido acha e se comove com as minhas causas, com as minhas linhas de força, porque também os autarcas, quando concorrerem, vão apresentar os seus programas. Se o meu programa for de acordo com o do partido A ou B, logo eu
entende-se que vou conseguir satisfazer a necessidade daquela coletividade. Logo, o partido A ou B que não ganhar pode me apoiar enquanto organização, enquanto associação. Bem, isso aqui era importante mesmo que falássemos sem antes terminar. Agora, de uma forma reiterada, né? Quero aqui dizer que se eu, já no município da Kibala, eu, por exemplo, na qualidade de autarca, quais são os pontos que eu vou pegar? É necessário que eu tenha contato com a minha população. É necessário que a população e eu conversemos sobre as nossas maiores dificuldades, ou seja, sobre a maior dificuldade daquela população. Por quê? Porque a autarca será aquele que conhece a autarquia pela qual vai se candidatar. Vai ser, por quê? Porque se vai ser gestor da coisa pública, vai ser o servidor da comunidade, que vai representar a maioria. Então a população vamos ver aquilo de maior realce para satisfazer as necessidades da nossa população, como construção de escola, construção de postos de saúde, hospitais nesse caso, saneamento básico, tudo aquilo que a nossa comunidade necessita e não tem, por causa da burocracia que o doutor Nazaré também fez menção. Antes, para resolver o problema municipal, tem que ir para o governo, o governo vai para o presidente, e isso leva tempo para ser materializado. Então, em forma de conclusão, é isso. Penso que foi um bom exercício ter partilhado, ter aprendido também com o Dr. Nazaré, com o Dr. Pedro José, e estamos aqui para aprender, o conhecimento não se esgota. É isso. Eu gostaria de agradecer inicialmente a tua iniciativa aos senhores juristas José Nazaré e Isaac e todo o pessoal que acompanhou. Muito obrigado e espero, parece que não, mas aprendi muita coisa. Eu esperava isso mesmo. Espero que essa iniciativa não pare por aqui, que dê a oportunidade a mais pessoas, para nós estamos aí a debater acerca de diversas coisas que acontecem na nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Ok, muito obrigado ao nosso jurista e professor José Nazaré pela sua interação no nosso programa. Esperamos contá-lo nas próximas edições e no que tem a ver com outras causas também esperamos sempre contar com a sua ajuda ou com a sua intervenção. Mais uma vez, obrigado também ao nosso jurista Isaac Matias pela forma calorosa que recebeu o nosso convite e de imediato aceitou, porque realmente é um tema que também poderia, ou ajudou bastante, ou poderia ajudar quando lhe foi feito o convite. E também ao nosso professor José Armando pela boa iniciativa e pela compreensão também que teve ao aceitar o nosso convite. Com isso, então, demos por encerrar a nossa entrevista ou nosso programa de hoje, edição do dia 6 de setembro, ou dia 6 de agosto, desculpe, dia 6 de agosto de 2023. Quando o relógio marca 17h04, finalizamos assim então o nosso programa, edição de 6 de agosto de 2023.
A todos que nos acompanharam do princípio até ao final, o nosso muito obrigado. Esperamos contá-los mais uma vez nas próximas edições. E já sabem, próximo programa teremos um jogador que acredito muitos também já o conhecem. Ele é o Gabela Goleador. Vamos saber mais com o tema especificamente para ele, o desporto na minha vida. A todos o nosso muito obrigado. Este programa também poderão acompanhar através das nossas redes sociais e estará disponível essa entrevista no nosso canal do YouTube logo mais às 22 horas. A todos, como já disse, o nosso muito obrigado mesmo. Daqui fala vosso amigo, vosso irmão para os demais, Moraes Carvalho Antônio. Obrigado, estamos juntos e fiquem bem. Até a próxima.